Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Santos, esse é o meu canal e sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder da apreciação e que apreciar é uma arte. Apreciar no dicionário quer dizer dar apreço, avaliar, considerar. Nós fazemos isso normalmente no nosso dia a dia, muitas vezes de forma inconsciente. A gente vê uma pessoa bonita, uma pessoa bem arrumada, a gente vê um lugar ou conhece uma praia, um lugar diferente. Algumas situações a gente consegue parar, dar atenção, né, àquilo ali e realmente apreciar. Só que eu consegui entender, estudando os Abraham Hicks, né, que a apreciação ela vai muito além disso, não só com os estudos, mas também com a experiência. Ela vai muito além disso. Quando a gente aprecia de forma consciente, a gente consegue dar valor, considerar coisas, pessoas e situações na nossa vida que poderiam passar despercebidos, e isso pode ser importante, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente consegue também utilizar isso para sair de situações em que nós estamos incomodados, irritados, tristes, a gente conseguir encontrar algo para apreciar. Mesmo estando naqueles momentos, né, isso ajuda a gente a mudar a nossa frequência vibracional. A gente está em sintonia, está em alinhamento com coisas boas, com coisas divertidas, diferente daquele sentimento que a gente estava emanando naquele momento, tá? Então, eu comecei a ter essa experiência, né, de prestar atenção e de começar a apreciar coisas diferentes quando eu comecei a observar o pôr do sol. Eu olhava, né, da minha janela, o sol nascendo, quando eu comecei a fazer o milagre da manhã, acordar mais cedo, eu comecei a ter essa experiência. E isso passou a ser importante para mim. Quando eu fazia os meus agradecimentos, as minhas meditações, aquela era a imagem, aquilo era o que dava imagem, né, a tudo aquilo que eu fazia. Agradecer por um novo dia, pela vida, ver o sol nascendo, era a imagem clara de tudo aquilo que eu estava agradecendo. Então, isso passou a ter um significado para mim. E uma coisa que quando às vezes a gente saía de manhã para trabalhar, para estudar, a gente sai na correria, a gente às vezes sai muito cedo e não consegue prestar atenção nisso. Eu parei para apreciar o céu, o nascer do sol, e isso se tornou importante para mim. E com isso eu fui observando também, enquanto eu fazia o meu milagre da manhã, esse foi um dos momentos em que eu mais tive essa sensação de apreciação. Comecei a prestar atenção em alguns pássaros que passavam, né, assim pela janela, o canto deles, e isso me fazia bem. Quando eu chegava para poder fazer, né, o meu milagre da manhã, a meditação, essas coisas que eu faço, eu já olhava o pôr do sol, isso já me dava uma energia muito, muito boa. Aí eu começava a ouvir o canto daqueles pássaros e começava a pensar em coisas interessantes, ou então a tentar ficar com a mente quietinha, e cada dia era de um jeito, mas isso me levava a uma sensação muito boa, uma sensação de liberdade, uma sensação de paz. E eu passei a apreciar também esses momentos. E assim as coisas foram acontecendo. Então, às vezes eu acordava, não estava me sentindo muito bem, não tinha dormido bem, e por algum motivo a gente às vezes acorda, né? Um dia não tão bom, e na hora que eu olhava para o sol, na hora que eu ouvia os pássaros e passava a dar atenção àquilo ali, apreciar aquilo e até esquecer que eu não tinha acordado bem, ou esquecer o motivo que tinha me deixado daquele jeito, eu apreciava aquele momento que eu tinha, que muitas pessoas às vezes não conseguem apreciar porque não tem tempo, porque estavam dormindo, porque saiu para trabalhar, ou porque às vezes tem pessoas que não conseguem enxergar, pessoas que não conseguem ouvir. Eu falei, gente, eu tô aqui, eu tenho condições de apreciar esse momento, de dar atenção, de considerar tudo isso, e aquilo se tornava uma coisa boa, a melhor coisa que estava acontecendo para mim naquele momento. E eu passei a fazer esse movimento com outras coisas. Quando eu ia ler um livro, quando eu ia comer alguma coisa, fazer alguma comida, as coisas do meu dia a dia, eu passava a dar uma atenção específica. Não só a questão da gratidão, de agradecer por aqueles momentos, mas viver aquilo, apreciar aquilo, dar a minha atenção, considerar aquilo como uma coisa boa. Como eu disse, né, esses momentos em que a gente às vezes se encontra numa situação desafiadora, é ótimo a gente encontrar outras coisas para apreciar. Se você está numa situação que você está incomodado, que você está triste, você fica ali circulando naquela situação, tentando encontrar uma saída,
você não consegue. Então eu procurava coisas fora daquilo para apreciar e assistir um filme que eu gosto, apreciar uma música, né? Eu passei a prestar mais atenção nas letras das músicas que eu ouvia e passava a apreciar elas, que elas queriam me dizer alguma coisa, me passar uma mensagem interessante. Então foi quando eu parei para poder dar atenção e considerar, às vezes, coisas rotineiras que estavam à minha volta, eu percebi que enquanto eu apreciava, eu conseguia viver aquele momento inteiramente e conseguia não esquecer totalmente, mas não dedicar toda a minha atenção a um sentimento, a algum acontecimento que não me trouxesse uma energia, uma vibração tão boa. E a apreciação, ela nos coloca em alinhamento com quem a gente realmente é na nossa essência. Quando nós nascemos, né, antes de ser influenciado por diversas pessoas, pensamentos, não influenciado de uma forma ruim, mas a gente receber outros estímulos, aquela era a nossa essência. E quando a gente consegue passar a apreciar as coisas e com mais naturalidade, a gente consegue ir aprendendo, exercitando, e em algum momento se torna natural para você, você consegue estar alinhado com a sua essência, com quem você verdadeiramente é. E você consegue atrair vibrações naquela mesma frequência para a sua vida, e isso vai virando um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra e você consegue ter esse resultado de estar numa frequência positiva, de estar no seu estado de alinhamento, isso tudo porque você iniciou o seu processo de apreciação, seja da natureza, seja das coisas à sua volta, seja apreciar uma pessoa, uma música, um livro, e principalmente seja se apreciar, o momento que você consegue apreciar você mesmo, né? Isso também é muito importante. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que vocês comecem a praticar, a olhar, né, com esses olhos mais atentos, a dar mais consideração, encontrar algo que chame a sua atenção e focar naquilo de uma forma positiva, para que você também possa conseguir aos poucos ir exercitando e entrando, né, nesse alinhamento no seu processo de apreciação. Até o próximo vídeo. Tchau!